Olá, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Nossa 17ª aula de língua portuguesa juntos, nossa aula remota número 17. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as conjunções, a gente vai aprender o que é esse tipo de palavra, né? Que palavra é essa conjunção? O que isso significa, né? E também vamos mais uma vez falar um pouquinho sobre o texto instrucional, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar falando das conjunções. As conjunções são palavras que ajudam a ligar uma ideia a outra, palavras que ajudam a ligar uma frase a outra. Esse assunto ele está sendo explicado de um outro jeito lá na página 51 e 52 da apostila. Depois que você terminar de assistir essa aula, seria muito legal que você lesse o conteúdo que está nessas páginas para entender de um jeito diferente do jeito que o seu professor está explicando, tá? Eu vou explicar aqui usando outros exemplos que, acredito eu, podem te ajudar a entender melhor esse assunto, combinado? Então, conjunção é um tipo de palavra. A gente já aprendeu sobre os substantivos, que são palavras que dão nomes a objetos, a pessoas. Nós já aprendemos sobre os adjetivos, que são palavras que mostram qualidades, características de um objeto ou de uma pessoa. Nós também já falamos sobre os verbos, que são palavras que mostram a ação que um objeto ou uma pessoa está fazendo. E agora vamos pensar nas palavras que ligam uma frase a outra. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente precisa de usar essas palavras que conectam, que ligam uma frase a outra. Essas palavras são as conjunções, tá? Existem muitas conjunções. Ao longo de todo o seu estudo de língua portuguesa, até o ensino médio, você vai aprender a usar cada vez melhor as conjunções, tudo bem? Agora, no quarto ano, eu vou mostrar para vocês algumas conjunções para que vocês comecem a se acostumar a pensar que sempre que você escrever uma frase e uma frase tiver relação, ligação com a outra, você precisa usar uma conjunção para fazer essa ligação entre uma frase e outra, tá bom? Bom, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente pensar. Olha só, vamos olhar essa primeira frase aqui. Rafaela usava fralda quando era bebê. Perceba que o quando ele está explicando em qual tempo a Rafaela usava fralda. Então, ela usava fralda quando? Quando ela era bebê. Imagine se a gente tivesse só a frase era bebê sozinha e só a frase Rafaela usava fralda. Sem o quando. Rafaela usava fralda. Tá. Usava fralda ontem, hoje, de manhã. Usava fralda 1 ano atrás. Então, eu preciso dessa palavra quando, eu preciso dessa conjunção quando para ligar a ideia da primeira frase com a ideia da segunda. Então, a Rafaela usava fralda quando ela era bebê, tá? Olha a segunda frase. João foi bem na prova. Então, eu tenho a frase João foi bem na prova e eu tenho a frase seu irmão também. Ligando essas duas frases, eu tenho a palavra e. Então, o João foi bem na prova e o seu irmão também. Então, eu estou aproveitando a ideia João foi bem na prova e conectando ela, adicionando a ela a frase seu irmão também. Tudo bem? Vamos continuar então. Olha só essa terceira frase. Letícia queria sair para caminhar. Então, a Letícia gosta de caminhar, talvez ela goste de fazer outros exercícios, e ela ia sair para caminhar. Só que alguma coisa aconteceu em oposição, contrária ao que ela queria. Ela queria sair para caminhar, mas algo contrário, oposto ao que ela queria, aconteceu. O que aconteceu? Estava chovendo. Então, a Letícia queria muito sair para caminhar, só que a chuva fez com que o plano dela de caminhar fosse por água abaixo, não se concretizasse. Então, essa conjunção mais, ela é usada quando você quer explicar que uma frase tornou a outra contrária, foi oposta à outra. Ou seja, o que fez com que a Letícia não conseguisse sair para caminhar é que estava chovendo.
Então, eu preciso do mas para explicar a relação entre estar chovendo e querer sair para caminhar. Vamos ver mais um exemplo, o último? Olha só. Eu compraria um carro. Bom, eu sou uma pessoa então que gosta de carros e talvez eu compre um carro. Só que o que precisa acontecer para eu comprar um carro? Ter dinheiro. Então eu estou ligando a frase ter dinheiro com comprar um carro a partir da conjunção se. Eu compraria um carro se eu tivesse dinheiro. Então é a condição que eu preciso para comprar um carro. A palavrinha se, ela traz a condição. Eu só vou comprar um carro quando eu tiver dinheiro. Se eu tiver dinheiro, a condição de eu comprar um carro, o porquê eu vou comprar um carro é porque eu terei dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar esse carro, tá? Bom, espero que você tenha começado a entender, porque eu tenho mais alguns exemplos aqui para te ajudar a entender melhor. Olha só. Então, vamos voltar na palavrinha quando. A palavra quando, ela é uma conjunção e é uma conjunção que faz com que tenha uma relação de tempo entre uma frase e outra. Então, olha o outro exemplo que eu coloquei aí para você. Eu serei um astronauta quando eu crescer. Então, o tempo que eu serei um astronauta é quando eu crescer, quando eu for um adulto, tá? Olha a letrinha E. A letrinha E, ela pode ser uma conjunção e quando a letra E ela é uma conjunção, ela liga e adiciona uma ideia de uma frase a outra. Então, eu tenho uma frase com uma ideia, tenho outra frase com uma ideia. Quando eu coloco o E no meio delas, eu estou ligando uma ideia com a outra. Então, olha só a frase que eu coloquei aí para vocês. Fui ao mercado para comprar arroz. Ok, a pessoa foi no mercado comprar arroz. Só que aí tem uma ideia sendo adicionada a essa frase. E comprei feijão. Então, junto com o arroz, eu comprei feijão. Como que eu sei isso? Porque tem o E ligando as duas frases. Tudo bem? Vamos continuar com os outros exemplos. Olha só, eu também tenho a palavra mas. O mas é uma conjunção que torna a ideia de uma frase oposta, contrária da outra. Então, olha só o exemplo. Eu quero dormir até tarde. Bom, isso é o meu desejo. Agora veio a palavrinha mas. Então significa que tudo que tiver depois do mas vai me colocar numa situação oposta, contrária a querer dormir até tarde. Bom, eu quero dormir até tarde, mas eu lembrei que eu preciso ir à escola. Então, quem vai à escola, essa pessoa provavelmente vai à escola de manhã, ela acorda cedo para ir para a escola, então ela não pode dormir até tarde. Então, o mas, ele fez uma relação de oposição entre a pessoa querer dormir até tarde e precisar ir à escola. Tá bom? Você está conseguindo entender como cada uma dessas palavrinhas que eu estou chamando de conjunção, ela ajuda você a relacionar a ideia de uma frase a outra? Graças às conjunções, a gente consegue entender a relação entre uma frase e outra, tá? Um texto sem conjunções é um texto que não faz sentido. É um texto sem coesão, sem coerência entre as ideias, tá? Para a gente terminar de analisar as 4 conjunções que eu te apresentei, eu vou te apresentar a última. É a conjunção se ou a conjunção caso. Então, o que é a conjunção se ou a conjunção caso? Explica para você. Ela torna uma frase condição da outra. Professor, eu não sei o que significa a palavra condição. Calma, vou tentar te explicar de um outro jeito. Condição é criar uma dependência entre duas ideias. É uma ideia precisar da outra. Então, o se, ele vai dizer para mim que a segunda ideia só vai acontecer se tiver a primeira. Então, olha só, qual é a nossa primeira ideia? Eu teria ido bem na prova. Nossa, o que será que precisa acontecer para alguém ir bem na prova? Caso eu tivesse estudado.
se eu tivesse estudado. Então você percebe que essa frase, eu tivesse estudado, ela só aconteceria, quer dizer, ela é uma condição para ir bem na prova. Então, eu só teria ido bem na prova se eu tivesse estudado, caso eu tivesse estudado. Então, essa frase, eu tivesse estudado, ela é uma condição de acontecer essa outra frase aqui, tudo bem? Eu posso mudar, trocar de lugar essas duas frases também. Eu poderia ter escrito assim: se eu tivesse estudado, eu teria ido bem na prova. Eu teria ido bem na prova se eu tivesse estudado, tá? Eu posso trocar a posição das frases e manter o sentido. Por que que eu mantenho o sentido? Porque eu estou ligando uma frase com a outra usando a conjunção caso. O que eu preciso que você entenda? Que a conjunção é uma palavra que serve para ligar uma frase com a outra. Serve para dar sentido e para fazer uma relação entre a ideia de uma frase e a ideia da outra. Certo? Tudo bem? Ok, então vamos continuar nossa aula. Olha só, agora a gente vai ler juntos o texto da página 54 da apostila. Que tipo de texto será que é esse que a gente viu na última aula, que é um texto que serve para dar instruções de alguma coisa? Lembra que tipo de texto é esse? Daqui a pouco eu vou te dar a resposta. Pensa qual é. Olha só, então vamos ler juntos esse texto. Pão de mel. Ingredientes: 4 ovos inteiros, uma xícara de chá de mel, uma xícara de chá de açúcar mascavo, meia xícara de chá de chocolate em pó, uma colher de chá de canela em pó, uma colher de chá de cravo em pó, 2 colheres de sopa cheias de manteiga ou margarina, 2 xícaras de chá de leite, 4 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio, 2 colheres de chá de fermento em pó, 1 kg de chocolate em barra. Como fazer? 1. Bata muito bem os ovos na batedeira, até que fiquem esbranquiçados. 2. Adicione o mel, o açúcar, o chocolate, o cravo, a canela, a margarina, o leite e a farinha. 3. Bata muito bem até ficar uma massa homogênea. 4. Por último, adicione o bicarbonato e o fermento e misture a massa à mão. Segredo para que o pão de mel fique bem fofinho. 5. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius antes de untar a forma com margarina e polvilhá-la com farinha. 6. Asse a massa por aproximadamente 25 minutos na mesma temperatura. 7. Recorte o pão de mel em quadrados e mergulhe-os no chocolate previamente derretido e frio. Tudo bem? Bom, que tipo de texto será que é esse que a gente leu? Qual é a intenção desse texto? Qual é o objetivo desse texto? Para que ele serve? Sobre qual assunto ele fala? Bom, esse texto fala sobre um pão de mel. No caso, como fazer um pão de mel. Ele dá as instruções para a gente de como fazer um pão de mel. O texto que dá instruções de como fazer alguma coisa é chamado de texto instrucional. O texto instrucional ele explica as etapas, o passo a passo, como fazer algo. Como fazer um pão de mel é um texto instrucional. Como fazer arroz é um texto instrucional. É importante que você saiba que o texto instrucional é um tipo de texto. E dentro desse tipo de texto a gente tem o gênero textual receita, que é o gênero textual que a gente acabou de ler. Por que que eu disse isso para você? Porque dentro desse tipo de texto, texto instrucional, a gente pode ter vários gêneros textuais. Por exemplo, a gente pode dizer que outro tipo de texto instrucional, um texto que apresenta instruções de algo, é o manual. O manual, ele explica para a gente como construir algo, como montar algo. Ele também é um texto instrucional, só que de outro gênero textual, tá? A receita é um gênero textual específico que, normalmente, a receita ela se apresenta dividida em 2 partes. Quais são as partes que normalmente uma receita se apresenta? Em ingredientes e
modo de fazer. Tudo bem? Então, sempre que você for ler uma receita, normalmente você vai ver que ela começa explicando os ingredientes e depois o modo de fazer. Bom, para a gente terminar essa aula, eu quero pensar junto com você em algumas atividades que eu deixei para você fazer. Vamos fazer juntos, vamos aprender juntos esses dois exercícios? Olha só, esses exercícios eles estão lá na página 51 e 54 da apostila, só que aí o professor pegou eles e colocou na atividade que você vai ter que me entregar semana que vem, para que eu possa corrigir e ver se você entendeu ou não, tudo bem? Bom, vamos ler então esses 3 exercícios aí que eu pedi para você fazer e que eu vou fazer junto com você agora. Então eu vou fazer com você a letra A e B do exercício 1 e o exercício 4. Vamos ler juntos o exercício 1? Bom, usando as palavras do quadro, crie relações entre as frases. Então, no exercício 1, você vai criar relações usando as palavras que estão dentro desse quadro. Como chamam mesmo as palavras que ajudam a ligar uma ideia com a outra, a criar uma relação entre uma frase e outra? Elas se chamam conjunções, que a gente acabou de aprender. Bom, então o que você tem que fazer na letra A? Você tem que pegar uma conjunção que está dentro dessa tabela e tentar encaixar na frase e ler, pensar se faz sentido, se cria uma boa ligação entre as duas frases. Vamos ler a letra A. A vontade voava para outro lugar do universo. Ela percebia que não seria mesmo descoberta. Qual relação que é possível criar entre a frase a vontade voava para outro lugar do universo e a frase ela percebia que não seria mesmo descoberta? É isso que esse exercício está pedindo para você pensar quais dessas palavrinhas que estão dentro da tabela poderiam criar uma relação legal entre essas duas frases. Olha a letra B. As vontades cresciam fortes e barulhentas, as pessoas davam muita atenção e alimento a elas. Então, que conjunção eu uso para ligar a frase as pessoas davam muita atenção e alimento a elas com a frase as vontades cresciam fortes e barulhentas? E no exercício 4, o que a gente vai fazer? Vamos ler. Uma receita é um tipo de texto que tem 2 partes principais. Que partes são essas na receita do pão de mel? Então, o exercício 4 está pedindo para você voltar no pão de mel, que é um texto instrucional, porque apresenta instruções de como fazer algo. Então, o exercício 4 pede para você voltar no texto instrucional que explica como fazer o pão de mel e olhar lá nesse texto quais são as 2 partes principais dele, tá? As 2 partes principais estão divididas, bem claras, lá no texto. A gente vai fazer juntos. Então, vamos lá. Vamos fazer juntos a letra A e B? Olha só. Então, exercício 1, letra A e B. A letra A, qual seria a melhor conjunção para ficar aí no lugar da letra A? A vontade voava para outro lugar do universo quando ela percebia que não seria mesmo descoberta. Então, o que o quando está fazendo aqui? Ele está dizendo para mim que a vontade só vai voar para outro lugar do universo em um certo tempo que ela perceba que ela não seria mesmo descoberta. Então, se a vontade for descoberta, ela não vai voar para um outro lugar do universo. Então, ela só vai voar para outro lugar do universo em um certo tempo, amanhã, outro dia, no dia 27, daqui a 1000 anos. Ou seja, ela só vai voar para outro lugar do universo quando ela percebia que não seria mesmo descoberta, tá? Então, é importante notar que essa frase está no passado, né? Quando ela percebia que não seria. E ela voava. Olha só os verbos indicando pra gente que essa frase já aconteceu. Então, ela voava para outro lugar no universo. Então, quando que ela voava? Ontem, no dia anterior, há 100 anos, ela só voava para outro lugar no universo em um certo tempo que ela percebia que ela não ia ser descoberta. Então, a conjunção
que melhor se encaixa a letra A é a conjunção quando. Professor, por que é a conjunção quando? Me explica melhor. Porque as duas frases que estão aqui, essa frase e essa frase, a relação que elas precisam estabelecer entre elas é de tempo. Por quê? Porque uma precisa que outra aconteça em um certo tempo para que a outra possa acontecer também. Então, uma frase só vai acontecer quando em um certo tempo a outra também já tiver acontecido. Deu para entender? Um pouquinho complicado de pensar nisso, mas conforme a gente vai escrevendo e vai analisando várias frases, a gente consegue começar a perceber essas relações, tá? Olha a letra B. As vontades cresciam fortes e barulhentas se as pessoas davam muita atenção e alimento a elas. Quer dizer, eu tenho certeza, é certo que as vontades cresciam fortes e barulhentas? Não, não é certeza. Para as vontades crescerem fortes e barulhentas, precisa que as pessoas dessem muita atenção e alimento a elas. Ou seja, existe uma relação de condição entre essas frases. Quando tem uma condição acontecendo, eu uso a preposição se, tudo bem? E aí eu já fiz um xizinho aqui para tirar as duas que eu já usei. Bom, espero que essas duas que a gente fez juntos tenha te ajudado a conseguir pensar nas outras, tudo bem? Vou te dar outra dica. Essa conjunção pois, ela é uma conjunção que serve para explicar por que algo aconteceu. Então, eu posso dizer para você assim, crianças, eu faltei ontem, eu faltei na escola ontem, eu não consegui vir dar aula ontem. Aí eu falo para vocês assim, eu faltei a aula ontem, pois eu fui ao médico. Então, o que o pois está dizendo para mim? Que a frase que vai vir em seguida é uma explicação do que aconteceu. Então, o pois está me dizendo que eu faltei, que o seu professor faltou na aula ontem porque ele foi no médico, pois ele foi ao médico. Tudo bem? E essa conjunção enquanto, ela serve para você criar relações entre frases do mesmo assunto, tá? Então, eu quero falar para você de dois estudantes que tiraram notas diferentes na prova. Então, eu vou falar assim: Maria tirou MB enquanto José tirou I. O assunto é prova. Só que essa conjunção enquanto, ele está me ajudando a comparar o que aconteceu entre duas pessoas que fizeram essa prova. Entenderam? Então, Maria tirou MB, enquanto José tirou I, tá? Então, ajuda você a comparar duas frases com o mesmo assunto, certo? A conjunção e a conjunção caso e a conjunção mas, a gente já estudou, é só você voltar ao vídeo para você lembrar qual é a função de cada uma, tá? E para a gente terminar esse exercício que a gente fez juntos, a gente vai olhar para o exercício 4. Qual é a resposta do exercício 4? Ou seja, olhando o texto instrucional Pão de Mel, quais são as divisões desse texto? Quais são as duas partes principais que esse texto está dividido? Bom, voltando lá no texto, você deveria ter visto que as partes que ele está dividido são ingredientes e como fazer, tudo bem? Bom, tente fazer as outras atividades que estão propostas para você, leia com atenção o conteúdo que está na apostila, assista mais uma vez esse vídeo e qualquer dúvida que você tiver é só você me perguntar. Até a próxima. Tchau, tchau.